E hoje vamos falar então sobre a criação de filhos aqui na nossa Escola Bíblica Dominical. Nós temos estudado essa revista, Vencendo a Crise. Este é o material que temos acompanhado nas últimas semanas, Vencendo as Crises. E nós já vimos boa parte das lições desta revista. Esta é uma revista da editora Z3. E hoje nós veremos a lição de número 5. Se você tem acompanhado nossas transmissões, você tem visto que nós não usamos as lições aqui na ordem proposta numérica, da própria revista, justamente porque fizemos um planejamento e uma programação para chegar, em especial no dia de hoje, Dia das Mães, falando então sobre esse assunto da criação dos filhos. E o tema que nós trabalharemos hoje na aula de número 5, não mande seus filhos para o inferno. Não mande seus filhos para o inferno, é o tema que nós trabalharemos em nossa aula hoje. É claro que quando você ouve esse tema, talvez você se pergunte, pastor, podemos nós fazer algo para conduzir alguém ao inferno? Sinceramente, não. A fé é dom de Deus. Se Deus presenteou alguém com a fé, não há o que eu faça, não há criação, por mais trágica que seja, que não receberá da graça do Senhor e não se tornará inútil diante da graça do Senhor salvando. Ou seja, não é o contexto social que determina a vida do indivíduo. Olha que pensamento contrário ao que o mundo nos ensina hoje. Não é o meio que vai determinar a pessoa, mas aquilo que o seu coração, as suas inclinações estão aí ligadas e orientadas. De certa forma, o coração do homem, pós-queda, sempre está inclinado para o mal. Então, é claro que o mundo vai conduzi-lo a isso, não porque o problema esteja no mundo, o problema está no seu coração caído. O seu coração caído vai se inclinar para tudo o que é mal. Mas como eu estou dizendo que o que vai determinar a pessoa é aquilo que está no seu coração, é a natureza, a inclinação do seu coração, quando esta inclinação ela é mudada, transformada por meio da ação regeneradora do Espírito Santo, e a pessoa sai deste estado de morte, vai para o estado de vida, então a sua inclinação também deixa de ser o mundo, deixa de ser o pecado, sua inclinação deixa de ser os prazeres e toda a maldade que há neste mundo, na nossa carnalidade, e passamos então a ser inclinados para os desejos de Deus, para os planos de Deus, para os propósitos de Deus. Isto é o efeito da regeneração. Ou seja, você não tem como efetivamente fazer algo para mandar seu filho para o inferno, porque ele, ao nascer, já está condenado a ir para o inferno. Por mais chocante que seja essa afirmação, nós nascemos em pecado. É o que nos afirma o Salmo 51. Nós fomos concebidos em pecado, nascemos em pecado. Por conta do pecado original de Adão, nós já nascemos contaminados diante da depravação total e, por isso, condenados ao inferno. O que acontece é essa mudança, a mudança de inclinação. Quando o Senhor nos encontra, nos salva, nos regenera, muda as nossas vidas, nós então somos tirados do império das trevas e levados para o céu, somos levados para o reino do nosso Deus. Saímos de um império onde Satanás, o mundo e a nossa carne reinavam sobre nós e vamos agora para um reino onde Deus, a sua vontade e os seus preceitos dominam a nós e nos inclinam a fazer a sua vontade. Então, é claro que o tema tem o intuito de chamar a sua atenção. Não mande seus filhos para o inferno. Eles estão nessa condição de queda, mas você, pai, você, mãe, tem a condição de apresentar aquilo que vai salvá-lo, o Evangelho de Cristo Jesus. Tem a condição de mostrar na Escritura aquilo que pode torná-lo sábio. Essa é a orientação de Paulo a Timóteo. Você, Timóteo, recebeu da sua mãe, da sua avó, a instrução da palavra que pôde te tornar alguém sábio. Então, esta palavra transmita a outros. Da mesma forma, nós devemos fazer com os nossos filhos. Uma vez que sabemos que eles já nascem condenados pelas inclinações pecaminosas do coração caído deles, precisamos redirecioná-los, reconduzi-los ao projeto inicial de Deus, que é a obediência, a salvação, a santificação para a glória do próprio Deus. Então, nós falaremos deste assunto sobre a criação de filhos nos dias de hoje.
Falar sobre a criação de filhos hoje, pastor, te deixa mais confortável do que há um ano atrás, antes do João Pedro nascer? Não. Nós não precisamos da experiência paterna ou materna para poder falar de filhos, porque nós não falamos da nossa experiência, falaremos daquilo que a Escritura diz. Preste atenção nisso. Eu cansei de ouvir isso, né? Pastor, você fala assim, isso quando João não tinha nascido, né? Pastor, você fala assim porque ainda não teve os seus filhos. Irmãos, nós não ensinamos criação de filhos a partir da perspectiva da experiência do que tivemos ao criar os nossos. Ensinamos sobre criação de filhos a partir da expectativa do que a Bíblia nos apresenta. Aliás, não só a questão dos filhos, como também da vida como um todo. Eu me lembro, certa feita, que me perguntaram, pastor, alguém, um homem não casado, pode ser pastor? Pode ser ordenado pastor? Claro que sim. E aí a pessoa voltou a pergunta para mim e falou, pastor, mas como que ele vai ensinar sobre casamento e aconselhar os casais? E a resposta foi, ora, se ele for fazer isso a partir da experiência, claro, sem ser casado, ele não tem experiência conjugal nenhuma para compartilhar. Mas se ele for ensinar aquilo que a Bíblia diz sobre casamento, pouco importa se ele é casado ou não. É claro, irmãos, que nós não dispensamos a bênção que é o casamento, a bênção que é ter um filho e a bênção que a prática também nos ensina. O que eu quero dizer é que ter o João Pedro como meu filho não foi determinante para que eu pudesse ensinar sobre criação de filhos aos irmãos nesta manhã, porque eu não vou compartilhar a minha experiência de pai, vou compartilhar aquilo que a Escritura diz, ciente de que a Escritura, inclusive, vai me confrontar, vai pegar no meu pé e vai apontar erros que talvez eu esteja cometendo hoje e me dar direção para a forma como eu devo criá-lo, para a forma como eu devo me comportar enquanto pai também no futuro, na continuidade da educação do meu filho. Vamos falar então sobre esse contexto da crise dentro do lar. Você pode ver pelo tema da nossa revista, né, Vencendo a Crise, e pensar por que um texto sobre criação de filhos, uma aula sobre criação de filhos, está nessa revista que tem como título Vencendo a Crise. A gente tem falado muito nas últimas semanas sobre essa ideia da crise da pandemia, da crise econômica, da crise emocional, falamos da ansiedade aqui. É claro que todos os nossos sentimentos aí, por conta desse contexto da pandemia, tem nos assustado e tem nos feito pensar e refletir. É uma crise, há uma crise grande que estamos aí vivendo, estamos presenciando. E aí você pensa, mas então, pastor, por que entra um assunto como esse de família numa revista que fala sobre crise? Esse assunto entra aqui porque a mesma pandemia que atinge a questão da saúde tem atingido os lares. Os nossos lares estão doentes. Os nossos lares estão corrompidos por uma doença trágica do pecado. O pecado, quando se aloja e não é combatido no coração astuto de uma criança, ele causa danos seríssimos. E o que nós temos visto na nossa sociedade hoje é reflexo de lares em crise, de pais divorciados, de filhos que não obedecem e não respeitam os seus pais, de famílias completamente desestruturadas, com 2 pais, com 2 mães, e tudo isso nos aponta para o tipo de sociedade que temos. Então, talvez há 50 anos atrás se discutisse a forma tradicional conservadora de se criar os filhos. E apontava-se, então, uma direção mais liberal, mais libertina, do tipo, deixe seu filho fazer aquilo que ele quer, deixe seu filho escolher aquilo que ele prefere, deixe o seu filho viver as próprias experiências, não corrija tão duramente o seu filho, ensine de um outro jeito. Essa era a pedagogia apresentada há 50 anos atrás no que diz respeito à criação de filhos. Então, alguns pais, para não dizer quase que a maioria, adotaram esse jeito, esse estilo mais relax, mais tranquilo para criar e educar os seus filhos. Se distanciaram da cultura judaico-cristã, da forma bíblica de educação de filhos. Pois bem, passaram aí 50, 60 anos desde que este padrão, este jeito de criar filhos e educar filhos foi alterado, ou pelo menos sugerido e aceito pela maioria. Temos então o quê? Uma sociedade melhor, claro, porque isso era o que era apresentado há 50 anos atrás. Você cria de um jeito diferente seus filhos, eles serão pessoas melhores.
É isso que nós temos hoje? Infelizmente não. Temos uma geração terrível, tanto no que diz respeito à prática de pecados, a desrespeito, à desobediência, como também até mesmo na capacidade produtiva. Infelizmente, nossos jovens, nossos adolescentes, com tanto relaxo no que diz respeito à disciplina, estão numa condição precária em educação, em comportamento e também, claro, isso se reflete dentro da igreja. É difícil hoje você ver jovens e até alguns adultos com comprometimento e entendimento da Escritura e com a condição de dar provas da sua fé. Tudo isso, irmãos, é fruto de uma sociedade que escolheu há 50, 60 anos atrás se distanciar da educação da forma como a Bíblia ensina e adotar o seu próprio jeito de criar os filhos. Resultado disso, não temos um mundo melhor, muito pelo contrário. Temos um mundo mais egoísta, mais imoral, um mundo mais avarento, um mundo mais violento, um mundo mais perdido, mais desrespeitoso, a ponto de que princípios simples, como de respeitar o próximo, precisam ser clamados e gritados o tempo todo na televisão. Precisamos, então, voltar ao que a Escritura nos ensina para, então, sairmos desta crise da educação de filhos. Vamos lá. Primeiro ponto da nossa lição, antes, claro, quero convidar você a ler Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Provérbios 22, 6. Texto muito conhecido que nos diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Esse texto é muito conhecido, e a pergunta é: que caminho é esse da qual eu devo ensinar o meu filho a andar? E quando o texto diz que no futuro, quando velho, não vai se desviar dele, será que o texto está falando necessariamente de uma questão da fé? Ensine a criança, por exemplo, a crer em Cristo Jesus, amar o Senhor nosso Deus acima de todas as coisas, e quando ele for grande, não vai se desviar disso. É claro que eu devo ensinar o meu filho a amar o Senhor nosso Deus e amar o Senhor Jesus Cristo com toda a sua força, com todo o seu coração, e logo mais falaremos sobre este ensinamento da fé. Mas então você pode pensar: pastor, mas eu ensinei isso ao meu filho e hoje ele não está na igreja. Então o texto de Provérbios falhou. Não, o texto de Provérbios não está falando acerca da salvação. A salvação é algo individual, que o seu filho vai optar por ela ou não. Claro, depois da ação regeneradora do Espírito Santo, o próprio Espírito o conduzirá a aceitar e optar por isso. E é óbvio que o mesmo Espírito que converte é o Espírito que faz preservar, perseverar no caminho correto. Então, que caminho é este que possivelmente meu filho pode se desviar? É da fé e da salvação? Não. Porque o eleito de Deus, a nova criatura em Cristo Jesus, não abandona a sua fé de forma última e determinada. O próprio Deus que o converte e o regenera, o preserva. O caminho que o texto está nos dizendo tem a ver com os princípios. Meu filho pode até não ser um crente no futuro, e eu não serei culpado por isso. A salvação é pela fé, e a fé não o alcançou, o que fará dele um ímpio que morrerá e irá para o inferno. No entanto, os princípios que o meu filho terá e a forma como ele se comportará na sociedade independe da questão dele ser um cristão ou não. Claro que, sendo cristão, ele o fará com uma percepção e uma responsabilidade diferente, porque está fazendo para a glória do Deus a quem ele crê. No entanto, mesmo o ímpio, que não crê no Senhor nosso Deus, pode ter um excelente comportamento social, o que não garante a salvação dele, mas demonstra que princípios lhe foram ensinados e que esses princípios ele guardou e não se desviou dele. Pois bem, são desses princípios, desses valores que o texto de Provérbios está nos dizendo. Eu posso ensinar de Jesus para o João Pedro, mas não posso garantir que ele será um salvo, eleito, alguém que vai se render ao Senhor Jesus Cristo no futuro. A salvação é individual, não passa pela questão dos pais. Eu posso ensinar princípios para o João Pedro, e se fizer bem, ele não se desviará desses princípios no futuro. Da fé, ele pode optar ou não pela fé em Cristo Jesus. Eu devo ensiná-lo, mas sem ter a certeza e garantia de que ele será um salvo, eleito, convertido no futuro. Mas dos princípios, se eu ensiná-lo muito bem, quando criança, é certo que ele não vai se desviar.
talvez então nesse momento você me pergunte, pastor, mas eu conheço um monte de gente que teve uma boa educação e no futuro acabou pegando um caminho torto. A pergunta é, será que efetivamente essa educação foi tão boa assim? Me lembro de uma mãe que veio me procurar e falou o seguinte, usando justamente esse texto de Provérbios. Pastor, eu me esforcei para criar o meu filho nos caminhos do Senhor e hoje ele faz um monte de coisa errada. O senhor acha que eu errei em algum momento na criação? E eu falei, sim, com certeza. Porque, irmãos, quando nós ensinamos bem os nossos filhos, isso não significa dizer que eles não vão errar no futuro, mas significa dizer que os princípios estarão ali e serão guardados e preservados. O problema é que a gente pensa que ensinar bem os nossos filhos no caminho correto é simplesmente trazê-los na igreja. Não é isso. A gente pensa que talvez ensinar os nossos filhos corretamente é apenas falar as coisas certas para eles. Educação também não é só isso. A gente pensa que talvez ensinar corretamente os nossos filhos é só bater neles. Também isso não é por completo a educação. A prática, o ensino e também a correção, a admoestação, precisam caminhar juntas para que efetivamente se dê a condição para que a criança aprenda o que deve ser feito e, na prática, cumpra no futuro aquilo que você ensinou. Primeiro ponto aqui da nossa lição é como estou criando os meus filhos? Faça essa reflexão, faça essa pergunta para você. Como é que eu estou criando os meus filhos? Veja que é difícil a gente conseguir criar um parâmetro, né? Como é que eu vou saber, pastor, se eu criei bem meu filho ou se eu estou criando bem meu filho? Eu só vou conseguir perceber isso lá no futuro. Eu penso que essa não é uma afirmação tão certa assim. Seu filho é uma pessoa bem educada? É muito interessante que a gente hoje tem terceirizado a culpa em relação à má educação dos nossos filhos. Então, a criança que não se comporta, a gente vira e fala, é hiperativo. A criança que é extremamente mal educada, boca dura, a gente vira e fala, tem um gênio forte. Nunca é um problema da educação que eu estou dando para ela. Então, a dificuldade daquela criança se concentrar e parar quieto em algum lugar e obedecer a um comando simples é rapidamente associada a algum problema psicológico e logo se diz, não, essa criança tem hiperatividade, essa criança tem algum problema, tem que levar em algum lugar. Nunca se admite na prática, talvez eu esteja falhando em alguma coisa em relação à criação do meu filho. Então a criança vai lá, te responde, grita com você, e o que você responde? Ah não, essa criança tem um gênio forte. Você atribui aquela falta de respeito, de honra ao pai e à mãe, não a uma má criação que você está dando, a algo da qual você não esteja fazendo, mas facilmente atribui isso, esta falha, este defeito, este pecado, a outra coisa. Ah não, é a personalidade dele. Como está a criação dos seus filhos? Quero ler um trecho aqui da nossa revista. Nunca é uma honra a Deus que o seu povo fale de sua soberania de modo a desobrigá-lo de suas responsabilidades. Somos levados a crer pelas Escrituras que podemos e devemos ter uma influência tal sobre os nossos filhos que não é incomum que esta influência conduza então os nossos filhos a um bom comportamento. O que o autor está dizendo é o seguinte, não podemos olhar para Deus e sua soberania e negar a nossa responsabilidade sobre a criação dos nossos filhos. Então, não, a culpa foi de Deus. Ele que criou meu filho hiperativo, ele que criou meu filho com um gênio muito forte, então eu não tenho responsabilidade nenhuma. Está errado. Como anda a sua criação dos filhos? Então, nós veremos aqui, depois de refletir um pouco sobre isso, veremos sobre uma fórmula que a Escritura nos dá para educarmos melhor os nossos filhos e entramos então agora no segundo ponto da nossa lição. Primeira questão importante a ser refletida sobre os filhos é a condição de queda deles. Convido você a ler comigo o texto de Provérbios 22, versículo 15. Provérbios 22, verso 15 diz assim: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Um outro texto, o texto de Provérbios 29, 15. A criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Observe duas coisas que o texto considera aqui.
que a maldade está diretamente ligada ao coração da criança, já está presente. Quando nós falamos da queda e dos efeitos da queda, é duro reconhecer isso em nossos filhos. Pelo contrário, por vezes a gente prefere olhar para os nossos filhos e acharem que são anjos. Não, meu filho jamais faria isso. Eu tenho certeza que isso não foi coisa que ele fez. Pai e mãe, cuidado. A queda afetou também as crianças. As crianças não são anjinhos puros. Eu costumo dizer que é sempre o contrário. Nós nascemos na brutalidade, na forma mais bruta do pecado. E não é o meio em que vivemos que vai nos tornando mais maus, mas sim a falta de correção e de lapidação dessa pedra bruta de pecado. Significa dizer que quando a criança nasce, por herdar o pecado original que vem de Adão, ela já nasce com as inclinações para todo tipo de maldade. A estultícia está no coração da criança, a maldade, a perversidade, a inclinação para todo e qualquer tipo de desvio está no coração da criança. Por isso que, se esta criança for entregue a si mesma, se ninguém corrigi-la, se ninguém freá-la, se ninguém mostrar os erros, se ninguém apontar e tratar esses muitos desvios que já estão nela, o que diz o texto de Provérbios 29:15, ela vai envergonhar a sua mãe no futuro. Então toda a maldade está ali, de forma bruta. E por mais que isso seja duro e estranho de ouvir, eu preciso olhar para o meu filho e ver nele os efeitos da queda. Como dizia antes, então, eu costumo dizer que a criança já nasce com essa disposição para todo tipo de desvio de pecado. Quando você pega um bebezinho recém-nascido, você tem ali um potencial bandido, um potencial idólatra, um potencial estuprador, tudo está ali, naquele nenenzinho que acabou de sair do ventre com segundos de vida. O que vai impedi-lo de manifestar toda esta maldade que já está no coração daquela criança? A forma como você, pai e mãe, irá corrigir os erros e pecados daquela criança, daquele que veio aí tão maculado pela queda e pelo mal. Por isso, então, não podemos entregar os nossos filhos para que eles vivam por si mesmos. Pensar numa criança solta que faz o que quer nos resultará em efeitos trágicos no futuro. Então, a primeira coisa que eu quero que você pense aqui, você pensou como está a criação dos seus filhos e agora, aplicando essa ideia de na prática, como é que então eu crio os meus filhos para livrá-los da condição do inferno? A primeira coisa, então, considere a queda. Considere que o seu filho é um pecador. Considere que ele precisa ser corrigido em seus pecados. Considere que ele precisa ouvir a pregação do Evangelho. Irmãos, olha que interessante. O ímpio vai ter condição de refletir sobre a queda na medida que nós estamos fazendo? Não. Então você pensa, a pessoa que está na igreja, um pai e uma mãe crente, farão isso com muito mais facilidade, entender a queda e o pecado no seu filho do que o ímpio. Verdade? Não. Quantos são os pais crentes que nunca pregaram o evangelho para os seus filhos? Não, pastor, eu levo eles lá na igreja. Quando eu conduzo os meus filhos à igreja, mas não prego o evangelho a eles, se o evangelho é a confrontação do pecado e a apresentação da solução para o pecado, que é Cristo Jesus, e eu não faço isso com os meus filhos, o que eu estou dizendo indiretamente? Que eu não creio, talvez, nos efeitos da queda sobre o meu filho. Eu olho e penso assim, porque ele cresceu dentro da igreja, ele não precisa do evangelho. Porque ele cresceu dentro da igreja, ele não foi afetado pela queda. Mas se eu penso desta forma, então eu não entendi a queda, eu estou na mesma condição do ímpio. Eu não apresentei o evangelho para o meu filho. Então, quando eu entendo a queda, eu não apenas trato melhor a questão da disciplina em relação ao meu filho, como também eu me preocupo em apresentar para ele a solução para o pecado dele, que é Cristo Jesus. É muito interessante que quando João Pedro, meu filho, peca, e ele já peca, e às vezes a gente vai dar bronca nele, e eu falo com a Vanessa, esse menino precisa se converter. Porque ele peca, comete o mesmo pecado, e comete o mesmo pecado,
E a pergunta que eu e a Vanessa nos fazemos é como convencê-lo de que ele está errado, de que ele não deve fazer isso. Simples, eu e a Vanessa não vamos conseguir convencê-lo. Porque quem convence da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Então, qual é o primeiro grande trabalho que eu tenho que fazer com a minha esposa? Reconhecer a queda e apresentar o Evangelho. Porque quando o João Pedro for impactado pelo Evangelho de Cristo Jesus na vida dele e o Espírito Santo atuar de forma profunda no coraçãozinho pecador dele, então ele vai começar a entender melhor a queda, o pecado, a justiça e o juízo de Deus sobre a vida dele. Então, entender a queda é direcionar o meu trabalho como mãe, como pai, a corrigir os erros e apresentar a solução, que é Cristo Jesus. Quer mandar o seu filho para o inferno? Então ignore isto, esta realidade da queda. Se você for colocar seu filho rumo à destruição ao invés disto, ensine-lhe a autoestima positiva, ensine-o que o maior amor está dentro dele e que o mundo de fato gira ao seu redor. Esta é a forma de você, então, ensinar a queda conduzir o seu filho aí para o inferno. Ignore o fato de que ele é pecador, ignore o fato de que ele tem erros, trabalhe a autoestima positiva, mostrando que o tempo todo ele é bom, que o tempo todo o que ele fez não é bem assim. Mostra que o mundo inteiro gira em torno dele e deixa ele viver, conforme diz o texto de Provérbios 29:15, entregue a si mesmo. E o resultado, tragédia. Entender a queda é mostrar para os nossos filhos a condição humilhante que o pecado lhe traz. Então, pense com mais seriedade nessa questão dos pecados do seu filho. Irmãos, isso é sério demais em muitas coisas. Quando eu entendo que o meu filho foi afetado pelo pecado, eu preciso mostrar para ele que nem tudo o que ele fez está bom e 100%. Então, o desenho da escola foi afetado pela queda. A música que ele toca foi afetada pela queda. Esse negócio de elogiar tudo que os nossos filhos fazem pelo simples fato de que uma criança está fazendo, é ignorar esta questão da queda. A queda afeta o nosso senso estético. A queda afeta o nosso gosto musical, a percepção musical, afeta a nossa capacidade de fazer bem feito. Então, em alguns momentos, eu tenho que chegar para o meu filho e falar: não, o que você fez não está bom. Pai, por quê? Porque você é pecador e o pecado afetou a sua capacidade de fazer melhor. Então, sente e faça de novo. Porque se qualquer rabisco que ele mostrar para mim eu achar lindo e dar risada, eu estou ignorando o fato de que a queda afetou, inclusive, a capacidade dele de desenhar melhor. Então, eu tenho que estimular nele o ir além. Não está bom, filho. Claro, respeitada a capacidade motora, a capacidade psicológica, intelectual de cada criança. Mas você, pai, pegar a redação do seu filho de 12 anos e não entender uma palavra, e pegar aquela cartinha do Dia das Mães e achar aquilo lindo, com um monte de erro ortográfico, com um monte de palavra desconexa, e simplesmente rir daquilo, dar risada e falar: parabéns, meu filho, você é lindo, e colar na geladeira da sua casa, sem corrigi-lo, é alimentar nele essa condição positiva demais de quem ele é. Não faça isso. A humilhação é consequência do pecado. Seremos humilhados, e aquele que for humilhado, que se humilhar na presença do Senhor, ele mesmo vai o exaltar. Aquele que se apresentar sem recurso nenhum diante do Senhor, o pobre de espírito, esse mesmo será então exaltado pelo Senhor, colocado em glória pelo Senhor. Precisamos mostrar isso para os nossos filhos. Nem tudo, filho, que você faz é bom. Nem tudo que você faz é perfeito. Que legal que você aprendeu essa coisa nova. Vai lá e estude mais para aprimorar mais. Por quê, pai? Porque o pecado afetou a sua capacidade. Lute contra isso. Estude mais, trabalhe mais, treine mais, se empenhe mais. Assim em tudo. Porque a queda não apenas afeta a forma como ele vai se comportar e falar, mas também aquilo que ele vai produzir. Então, se no primeiro momento aqui desse tema da queda a gente falou sobre os efeitos dela em relação ao comportamento, agora eu estou falando em relação à produção. Então, esse positivismo de toda hora ficar elogiando e falando: ai, filho, que lindo, que lindo, que lindo, está errado. Corrija e mostre o jeito certo de fazer. E mostre o melhor que tem que ser feito.
Senão você tem uma criança extremamente orgulhosa e vaidosa que acha que sabe fazer tudo com 10 anos de idade. Então você tem um filho que toca 2, 3 notas no violão e se acha o melhor violonista. Mostra para ele então que não, que há muita coisa a ser corrigida, porque a queda afetou a capacidade dele. E o orgulho no coração dele sempre vai tentá-lo convencer de que está bom demais. Trate isso, lute contra isso. Se reconhecemos a queda, o que temos que fazer em seguida? Segundo ponto aqui sobre nós, como criar então os nossos filhos efetivamente. Apenas relembrando o caminho que fizemos até aqui. Fizemos o primeiro questionamento, como está a criação dos nossos filhos. Entramos então no primeiro ponto da lição, efetivamente, de como criar os nossos filhos. Eu crio meu filho então, primeiro, reconhecendo a queda. Segundo, disciplinando. Se eu reconheço que há pecados no meu filho, e se a partir do que nós acabamos de ler, que a estultícia está ligada ao coração da criança, que eu nasci em pecado me concebeu a minha mãe, que a criança entregue a si mesma causará vergonha no futuro, se eu entendi que a queda está lá, presente no coração do meu filho, o que eu tenho que fazer? Corrigir. Já já a gente vai falar sobre ensinar. Mas eu tenho que começar corrigindo todo o mal que está ali. E aqui me chama a atenção o fato de quanto os pais dizem não a seus filhos. E essa é a maior evidência de que a queda está ali. Porque você não ensina o seu filho falando sim. Você ensina o seu filho no começo falando não, não, não o tempo todo. Você se cansa até de falar essa palavra. Não pode, não pode, não pode, não mexe, não vai, não sobe, não faz assim, não faz desse jeito. E por que ele faz sempre tudo errado? Porque a queda está presente na vida dele, porque a estultícia está no coração da criança. Então o que eu tenho que fazer? Começar corrigindo esses comportamentos errados. Começar corrigindo quando ele fala mais alto comigo. Começar corrigindo quando ele desrespeita a mãe. Começar corrigindo quando ele agride alguém. Começar a corrigir quando ele mexe naquilo que não é dele. Quando ele avança limites que foram colocados. Alguns textos que vão primeiro validar a questão da disciplina. E eu quero colocar a condição da disciplina, primeiramente, numa questão da linguagem. Convido você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6 nos diz assim: E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Na disciplina e na admoestação do Senhor. Disciplina física, falaremos daqui a pouco. A admoestação, aqui do texto de Efésios, é o ponto que eu quero destacar a princípio. Como é que eu começo, então, a tratar o pecado do meu filho? A corrigir isso? Primeiro, ensinando com a admoestação. O que a Bíblia diz, filho, em relação à mentira? Não minta. Quais são os efeitos da mentira? Leia lá Tiago capítulo 3 com seu filho. Mostre os danos que a língua pode causar. Leia lá Efésios capítulo 4 e mostre o texto que fala: não mintais ao vosso próximo. Então comece a admoestá-lo pela Escritura. É importantíssimo você mostrar que existe alguém superior a você, o nosso Deus. E que nós estamos condicionados à mesma lei e à mesma regra, a palavra do Senhor. Então, filho, não é o que o pai está mandando. É o que a Escritura diz. Para você e para mim, pai, também. Filho, eu não estou numa condição distinta da sua. Eu também sou admoestado por esta mesma palavra, por este mesmo livro. Então, a partir da Escritura, eu vou começar a admoestar e corrigir aquilo que está errado. Pastor, meu filho é pequeno demais. Se ele minimamente consegue compreender o que você fala, leia a Bíblia para ele. Corrija-o a partir da Escritura. Olha que interessante quando a gente lê o texto de Deuteronômio, né, capítulo 6, 4 a 9, que nos diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus
filhos. Então veja que inculcar na cabeça dos nossos filhos aquilo que a Bíblia diz sobre o pecado é a primeira forma que eu tenho que fazer para corrigir os erros do meu filho. Se mostrando na Escritura, admoestando, ensinando a fazer o certo, ele não faz, então eu vou para o segundo passo da correção desses erros. Qual? A disciplina física. E quero falar da validade da disciplina física. Primeiro, o texto que nos ensina Provérbios 13, 24. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Preste atenção para a expressão, cedo o disciplina. E o disciplina com o quê? O que diz o texto? Com a vara. A vara é para fazer carinho? Não, é para machucar, vai doer. Talvez o termo machucar possa parecer forte, e eu falarei daqui a pouco sobre a questão do exagero. Mas não pense que você vai corrigir fisicamente seu filho para fazer carinho nele. Claro que vai doer. E precisa doer. Porque o pecado é algo tão sério na gente que a gente só se atenta para ele quando a dor chega. E isso é para a gente assim também, irmãos. Nós adultos. Quantas foram as lições que a gente aprendeu só depois que o nosso Deus nos disciplinou de uma forma extremamente dolorida? Quantos de nós não refletimos os nossos comportamentos sobre casamento, sobre trabalho, sobre comunhão, só depois que a gente sofreu e chorou durante muitos e muitos dias? Se o nosso Pai, sábio e Senhor de todas as coisas, nos disciplina assim, para doer e machucar, e nos fazer chorar, não podemos pensar em ter um comportamento diferente. Então, os nossos filhos precisam ser disciplinados com a vara. Veja o que diz o texto de Provérbios 23, verso 13 e 14. Provérbios 23, 13 e 14. Não retires da criança a disciplina, pois se a castigares com a vara, ela não vai morrer. Tu a castigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. É interessante isso, né? O texto aponta para a gente um limite. O castigo com a vara não deve causar a morte, senão vira violência, agressividade. Mas não pense também que a vara da correção vai matar seu filho. Não vai. Mas se você não fizer, no futuro as dores serão maiores. E aí, o dito popular se aplica aqui tranquilamente. É melhor o meu filho apanhar em casa por mim, alguém que o ama, do que lá fora por alguém que quer o fim dele. É melhor o meu filho ser castigado dentro de casa para que lá fora tenha um comportamento excelente para o bem dele e para a glória de Deus, do que eu deixar de exercer a minha responsabilidade como pai, como mãe, e lá fora ele sofrer dores por pessoas que não vão amar como eu o amo. Então, aquele que rejeita, que põe de lado, que não o faz, está errando, está pecando. Pastor, quantas vezes por dia eu tenho que bater no meu filho? Irmão, quantas forem necessárias. Pastor, eu bati no meu filho uma vez só na vida. Irmão, se isso for suficiente, glória a Deus. A questão é que não existe uma regra. Bata no seu filho 3 vezes ao dia que ele vai ficar perfeito. Não. Mas existe o princípio que a Escritura está nos dando. Mostre na Escritura o jeito certo de fazer. Oriente, admoeste, 1, 2, 3 vezes. Insistiu no erro? Corrija com a vara. Faça isso, irmão, e com certeza o Senhor vai te auxiliar nesta condução da criação dos seus filhos. Cuidado com a forma como você faz isso. Nós não queremos estimular aqui a violência doméstica. Não queremos estimular aqui que seu filho saia sangrando. Não queremos estimular aqui socos e pontapés. Estamos falando de uma disciplina coerente, de uma disciplina consciente. Preste atenção nessa palavra consciente. Você pegar seu filho para corrigi-lo quando você estiver louco de raiva, a consciência ficou de lado. A chance de você não corrigir, mas de você agredir o seu filho é gigantesca.
Pior são aqueles pais que, enquanto a paciência está ali no seu coração, ele vai falando. Mas aí uma hora ele perde a paciência e vai bater. Vai bater por quê? Porque o seu filho efetivamente deixou de ouvir a primeira e a segunda vez? Ou porque acabou a sua paciência? Cuidado com isso, senão você vai partir para a violência física. O melhor é que a gente corrija os nossos filhos depois que o furor do nosso coração já passou. Porque assim a gente consegue sentar, falar, admoestar mais uma vez na Escritura e mostrar na Escritura o porquê que ele está sendo disciplinado. Fazer com raiva, com ódio no coração, não reflete a verdade sobre o ensino. Porque no dia que você estiver muito paciente, ele vai fazer 10 vezes o mesmo erro. E só na 11ª, quando a sua paciência se esgotou, é que você vai lá agredi-lo. Mas se você ensina os limites e diz que o limite é 1, 2, da terceira não passa, não importa se você está com raiva ou não, ou muito calmo, você vai mostrar para ele que o limite existe e que esse limite não é medido pela minha raiva e pela minha paciência, mas por aquilo que foi acordado por mim, que sou a autoridade dentro do lar, ensinando e mostrando a ele. Então, para disciplinar e corrigir os nossos filhos, esses efeitos da queda, ensine na Escritura. Se necessário for, corrija fisicamente. Se for corrigir fisicamente, tome cuidado com os excessos. Vamos à terceira parte sobre como criar os nossos filhos. Primeiro, preste atenção na questão da queda, nos efeitos da queda na vida do seu filho. Segundo, corrija esses efeitos da queda na vida dele. Terceiro, seja você um grande exemplo para seu filho. Quero voltar novamente ao texto de Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 e 9. O texto diz, e nós já lemos, que você vai falar para o seu filho aquilo que você já conhece. Eu vou ler novamente o texto, ainda que isso tome um pouco mais de tempo, mas o farei. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. O texto primeiro chama a atenção dos pais. Nossa proposta agora é que você ensine pelo seu exemplo. Observe então como vai. Eu reconheço o problema, vejo a queda. Vou corrigir, ensinando certo por meio da palavra. Não está caminhando bem, eu corrijo fisicamente, mas faço com cuidado. Então, eu ensinei, eu corrigi, mas eu também preciso dar o exemplo. Qual é o primeiro passo para dar exemplo? O texto de Deuteronômio está nos ensinando. Ouve primeiro vocês, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Deus, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Então preste atenção. Ame o Senhor nosso Deus, você, pai e mãe, com todo o teu coração, todas as suas inclinações, com toda a sua alma, o mais profundo do seu desejo, com toda a sua força, se empenhe nisso. Isso você primeiro vai fazer. Agora preste atenção na sequência do texto. Estas palavras que hoje te ordeno estarão primeiro no teu coração. E agora sim, tu as inculcarás na cabeça de teus filhos. Então, o texto começa primeiro chamando a nossa atenção para o nosso exemplo. Eu quero que meu filho ame o Senhor Deus. Tá bom, mas primeiro eu tenho que amar o Senhor, com todo o meu coração, com toda a minha força, com todo o meu entendimento. Se eu não amo, eu já não estou dando exemplo para que meu filho faça o mesmo. Então, de onde tem que partir a prática do que eu estou mostrando na Escritura, corrigindo ali com a vara, a partir do meu próprio coração, que precisa estar inclinado para o Senhor meu Deus, que precisa amar o Senhor com todo o meu coração, força e alma. Esta palavra, este sentimento, esta ordem que eu recebi de Deus, esta forma como eu estou vivendo, então ela eu vou ensinar para o meu filho e vou inculcar na cabeça dos meus filhos. Qual é o problema? Muitos pais não amam o Senhor Deus acima de todas as coisas. Então, mais uma vez, chega lá na frente. Pastor, mas eu não sei o que aconteceu. Pergunta simples. Você amou o Senhor, seu Deus, acima de todas as coisas? Não. Então, pronto, por isso. Se você não ama, seu filho não ama. Se você não faz com toda a sua força, seu filho também não faz. Se você não ora, seu filho também não vai orar. Se você não leva a sério a congregar na igreja, seu filho também não vai congregar.
Então, se você não ama o Senhor acima de todas as coisas, seu filho não vai amar. Exceto, claro, se houver a intervenção extraordinária de Deus na vida dele. Mas pelo meio ordinário, não vai. Porque você pode até falar disso. Você pode até dar uma surra nele se ele não fizer isso. Mas se você também não for exemplo, o seu ensino não foi completo. Ensine, corrija e pratique. Vou repetir, ensine, corrija e pratique. Do contrário, não tem como você ensinar por completo ao seu filho. Você pode ensinar e corrigir, mas se não praticar, não adianta. Você pode praticar e corrigir, mas se não ensinar na Escritura, não adianta. Você pode só corrigir e bater o dia inteiro na criança, mas se você nem ensina na Escritura e nem pratica na sua vida, também não adianta. Perceba então que quando a gente fala de criação dos filhos, é algo profundo demais. E aí volta naquela primeira pergunta que a gente falou no início da nossa aula: como está a criação dos meus filhos? E volta não olhando agora para a criança, mas olhando para a sua vida. Você está ensinando? Você está corrigindo com a vara? Você está praticando no seu dia a dia? Se a resposta é sim, então você está ensinando certo. Se você está fazendo só uma dessas coisas, ou não está fazendo nenhuma delas, então você está errado. São 3 pilares importantes. Pense aqui, talvez, nesses 3 pilares, ensinar, corrigir e praticar, como o pilar que sustenta uma cadeira. Uma cadeira, um banco, um apoio para que você se sente nele, ou coloque algo sobre ele, precisa de pelo menos 3 pontos de fixação. Sem isso, não vai ficar parado nunca. Uma mesa com uma perna só vai cair, com 2 vai cair, pelo menos 3. 3 pontos de fixação para que haja, então, a condição de ficar em pé e resistir. A mesma coisa na criação dos nossos filhos. 1 só não resolve, 2 só não resolve, tem que ter os 3. Ensinar, corrigir e praticar. Só falar, não corrigir, não praticar, não adianta. Só bater, não ensinar e não praticar, não adianta. Só você ser um exemplo lindo de crente piedoso, que ora e tudo mais, mas que não tem coragem de passar isso aos seus filhos, não tem coragem de corrigir os seus filhos, também não adianta. Tem que ter os 3. E como eu tenho os 3, observe a sequência do texto aqui, fazendo isso na prática, né, esse nosso ato de praticar. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu inculcarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa, nos teus portais. Olha como o texto vai colocando a coisa aqui para a gente, irmãos. O texto fala que eu tenho que praticar, e fala que eu vou ensinar, falar dessas palavras em todas as ocasiões do dia. Assentado na mesa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Mais do que falar, perceba que aqui há a vivência do dia a dia. Eu caminho então com o meu filho, no mercado, no banco, na padaria, na casa da avó, estou ensinando. Como eu estou ensinando? Falando, corrigindo, praticando. Eu vou me assentar à mesa, eu estou educando meu filho. Como? Falando, ensinando, admoestando, corrigindo e praticando. Eu vou levantar ao levantar e ao deitar, admoestando, corrigindo e praticando. Mostra então a importância da nossa prática o dia inteiro, o tempo todo. Agora volta lá no texto de Efésios capítulo 6, porque aqui é uma expressão interessante que o texto vai nos dizer. Vai nos chamar a atenção para nós não provocarmos a ira em nossos filhos. Diz assim então: e vós pais não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor, não a sua. Pastor, como é que eu vou provocar a ira no meu filho? Quer ver o primeiro jeito? Seja hipócrita com ele. Diga uma coisa e faça outra. Hipocrisia, isso irrita demais.
Então eu estou aqui apanhando, porque eu não posso gritar com a minha mãe, mas você, pai, grita com a minha mãe o dia inteiro. Legal. Super justo isso. Então que eu estou apanhando porque eu falei um palavrão, mas você, quando a pessoa fecha você na rua, a primeira coisa que você faz é falar palavrão. Ok. Então eu estou aqui apanhando, sendo corrigido, porque eu estou assistindo televisão demais, só que eu vejo o pai ou a mãe reclamando um com o outro o tempo todo, porque não ajuda nas coisas de casa e fica o tempo inteiro na televisão. Super justo, super legal então isso. Irmãos, a estutice está no coração da criança. E aí essa malícia agora, talvez no sentido menos negativo, está agora posta no sentido da capacidade intelectual do seu filho, e ele a tem. Ele sabe fazer as conexões lógicas das coisas com muita facilidade. Não subestime a capacidade da criança. Papai, não pode gritar? E por que você grita então com a mãe? Não pode mentir? Então por que eu vejo você mentindo aqui e ali? Não pode pegar o que é dos outros? Então por que eu vi você pegando aquele dia em algum lugar, fazendo alguma coisa errada? Pai, eu não posso chegar atrasado na escola? Então por que sempre você chega atrasado na igreja? Perceba, irmãos, que esta vida de hipocrisias irrita muito. Se irrita a mim e a você, irrita também aos nossos filhos. Cuidado, não seja hipócrita. Nesse processo do exemplo, não provoque a ira no coração dos seus filhos. E eu quero agora terminar falando dessa questão da prática, convidando você a ensinar a Escritura para o seu filho por meio do culto no lar. E convido você a abrir comigo Efésios capítulo 5, versículo de número 18, que nos diz assim, 18 a 21. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Lembra comigo lá da introdução da nossa aula. Existe algo que como pai eu possa fazer para efetivamente salvar meu filho? Não, a salvação é pela fé. E Deus trata a fé individualmente no coração de cada um. Fará isso no coração do João Pedro, se Deus quiser ou não. Fazendo, o Espírito Santo atuando no coração do meu filho, eu tenho certeza que não apenas para a salvação, mas também como para a excelência da vida, ele será um grande homem. Como que o Espírito Santo estará ali no coração do meu filho, conduzindo assertivamente a todas as coisas? E agora, atenção para aquilo que nós devemos fazer para estimular, nessa ideia do exemplo na prática, ajudar nossos filhos a serem cheios do Espírito Santo. O culto no nosso lar. Como que eu não estarei embriagado pelo vinho, numa vida dissoluta, porque essa é a ideia do texto, mas vou viver cheio do Espírito Santo. Primeiro, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Precisa ter espaço no meu dia para ler a Bíblia com meu filho, cantar e orar com meu filho. Preciso encontrar esse tempo. É fundamental. Se há tempo para comer, há tempo para tomar banho, precisa ter tempo também para que a Bíblia seja lida, falar entre nós com salmos, entoar e louvar a Deus com hinos e cânticos espirituais. Tem que ter oração de gratidão, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Filhos, então vamos sentar aqui. Porque eu tenho que ensinar falando com vocês, corrigindo vocês, mas praticando as coisas com vocês também. Então vem cá, todo mundo, vamos sentar. E assentado na mesa, então, vamos ler a Bíblia, vamos cantar, vamos orar, vamos dar graças ao Senhor. E então, sendo cheio do Espírito Santo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Filho, você tem que ser sujeito ao pai, à mãe, no temor de Cristo Jesus. Entendendo que isso glorificará ao nosso Deus. Mostre a importância disso para o seu filho. Dá honra e glória ao nome do Senhor o tempo todo. Irmãos, eu quero recapitular com você o que nós vimos até aqui. Começamos a nossa aula perguntando para você: como está a criação dos seus filhos?
E mais uma vez eu te pergunto, como está a criação dos seus filhos? Você está indo bem ou seu lar está em crise? Primeiro passo para eu criar bem meus filhos, atente-se para a realidade da queda. A estultice está no coração da criança, a maldade está lá. Se você deixar seu filho viver e fazer tudo o que ele quer, do jeito que ele quer, dando tudo o que ele quer, fazendo tudo do gosto dele, na hora dele, ele vai viver por si mesmo. Isso causará vergonha para você. Reconheça a situação da queda. A queda é um problema que afetou o seu filho. O que fazer depois de reconhecer a queda? Agora você vai ensinar. Vai corrigir por meio da Escritura, mostrando, ensinando a Bíblia para ele. Ensina sobre pecado, ensina sobre ajudar o próximo, ensina sobre o trabalho, ensina sobre a preguiça, ensina sobre a mentira, ensina sobre o respeito aos pais, sobre o respeito aos mais velhos. A Bíblia nos ensina todas essas coisas. Ajude os seus filhos. Mostre na Escritura o jeito certo de fazer. Ensinou por meio das palavras, por meio da Escritura. Na admoestação do Senhor, está dando certo, louvado seja Deus. Só que em alguns momentos essa inclinação pecaminosa do seu filho vai se expor de forma mais aguda. Então, corrija o comportamento. Se necessário for com a disciplina física, sim. Porque a Bíblia nos orienta a isso, não afaste a vara. Senão isso vai te trazer problemas, vai trazer problemas para os seus filhos também. Mas se for usar a vara, use de forma correta. Não a agressão, não a violência, não a ira. Mas faça do jeito certo, mostrando para a criança por que ela está sendo corrigida fisicamente. E vai doer? Vai. Mas é necessário para o crescimento e aprendizado. Como que eu ensino? Vou falar, vou corrigir, mas vou também praticar. E minha prática é no dia todo. É sem hipocrisia. É falar e fazer. É cobrar e me sentir cobrado pelo próprio Deus. Porque a lei que vale para o meu filho vale sobre a minha vida também. E o temor que o meu filho deve ter a Cristo Jesus é o temor que eu devo ter também. E por fim, na prática, estimule o culto no lar. Ler a Bíblia, orar juntos, cantar juntos. Ore pelo seu filho, ore com seu filho. Traga-o à igreja. Seja você um grande homem do Senhor, uma grande serva do Senhor. E na prática você vai auxiliar o seu filho também a ser. Irmãos, quando nós falávamos sobre a queda, falamos sobre a importância de pregar o Evangelho para os nossos filhos. Se há um legado importantíssimo que eu e você podemos deixar para os nossos filhos, legado esse que já alcançou a minha vida e a sua, é a boa nova do Evangelho. Se o João Pedro aprender de Cristo Jesus, por meio da minha vida como pai, da vida da Vanessa como mãe, ensinamos a ele a melhor lição. Apresente o Evangelho para o seu filho. Ele precisa de Cristo Jesus. Ele pode estar sendo criado dentro da igreja, ele pode ser lindo, mas o pecado dele ainda o conduz ao inferno. Então apresente Cristo Jesus para ele. Mostre para ele que diante de todas as imperfeições que ele tem, Cristo Jesus veio a este mundo para fazer correto tudo aquilo que seu filho não deu conta de fazer. Mostre para o seu filho que a punição pelos pecados dele foram pagas por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Que a punição eterna que ele merecia foi recebida na cruz por Cristo Jesus. Ensine o seu filho diante disso a crer no Senhor Jesus como Senhor da vida dele, como Salvador da vida dele e a viver para a glória do Senhor Jesus Cristo. Que esta seja uma realidade no seu lar. Se o seu lar está em crise hoje, dobre seus joelhos e vá orar pela vida dos seus filhos. Vá orar pelo seu casamento. Vai orar para que o Senhor alcance o seu filho, salve os seus filhos. Porque esta é a melhor e a maior alegria que nós, enquanto pais, podemos ter. Pastor, você quer que seu filho seja engenheiro, advogado, médico? Eu quero que meu filho seja crente. Porque se ele for um bom servo de Deus, um bom cristão, todas as outras coisas ele vai saber ter e fazer. Então, se há uma preocupação grande que eu tenho que ter com meu filho, é que ele conheça Cristo Jesus. Que ele ame o Senhor Jesus Cristo.
Mas essas palavras que hoje o Senhor ordena para mim precisam estar no meu coração. E estando no meu coração, eu ensinarei o coração do meu filho. Que o Senhor nos ajude e nos capacite a sermos esses bons pais, as mulheres a serem boas mães, que os nossos filhos e a nossa família glorifiquem ao nosso Deus. Em nome de Jesus.